doutora de Estudos de História do Atlântico, doutora Susana Caldeira. Obrigada. Ora então, falemos. E eu tomo a palavra neste Falemos, antes de mais, para cumprimentar e agradecer, para cumprimentar o público aqui presente e agradecer justamente a vossa presença. Quero agradecer também à Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira pelo convite que me foi endereçado para moderar este painel de luxo com três grandes senhoras das letras, a quem eu desde já agradeço também a presença, e agradecer ainda a esta equipa maravilhosa que concebeu, idealizou, que pôs de pé e que deu andamento a este primeiro Festival do Livro e da Leitura da Madeira, que, apesar de estar a começar, nós temos a certeza já que será um sucesso. Eu passo a apresentar as minhas convidadas e para fazê-lo vou ler uma pequena nota biográfica de cada uma. Começo pela Ana Cristina Pereira, que está aqui à direita, que é repórter do Público desde 1999, licenciada em Comunicação pela Universidade do Minho, tem interesse especial por temas de direitos humanos e exclusão social, como pobreza, género, proteção de direitos humanos, exclusão social, perdão, proteção de crianças e jovens, envelhecimento, violência doméstica, drogas, reclusão, assuntos relacionados com população LGBT, população cigana, população com deficiência, população migrante, políticas de igualdade e de proteção social. Reportagens suas têm sido publicadas em livros coletivos e individuais. É autora dos livros Meninos de Ninguém, de 2009, Viagens Brancas, de 2011, Movimento Perpétuo, de 2016, Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, de 2022, e coautora dos livros Desafios Direitos das Mulheres na Guiné-Bissau, de 2012, Todas as Vozes, All the Voices, de 2014, e Mulheres de São Tomé e Príncipe, de 2018. Encontrou no teatro documental outra forma de dar voz aos grupos silenciados. Escreveu as peças Onde o Frio se Demora, de 2016, e Agora é Diferente, de 2019. Está a trabalhar agora no seu primeiro documentário animado. Bem-vinda, Ana Cristina. Muito Agora, obrigada. aqui, a Berta Helena, que está à minha direita, nasceu no Funchal, foi jornalista profissional da RDP Madeira desde 1978 e durante mais de 30 anos, até se reformar em 2011. Colaborou com outros órgãos de comunicação social, nomeadamente a RTP e a RTP Internacional. Fez na RDP, para além da informação diária, a série de programas Contadores de Histórias, com reportagens do cotidiano madeirense ou histórias de figuras marcantes. Em maio e junho de 1996, esteve na Bósnia como enviada especial para a cobertura dos acontecimentos que conduziram à paz nos Balcãs. Em 2003, publicou o seu primeiro livro, Lenços Brancos, uma história de amor durante a Revolução da Madeira. Com a obra Pelo Verde dos Poios, de 2004, foi distinguida com menção honrosa no concurso literário Horácio Bento de Gouveia pela Câmara Municipal de São Vicente. Foi também premiada pelo conto Cândia, numa iniciativa do Instituto do Vinho, do Artesanato e do Bordado da Madeira. Publicou em 2015 a obra de ficção O Feitiço de um Pé de Junquilhos e venceu em 2022 o prémio Edmundo Betancourt, Cidade do Funchal, com a obra O Refúgio de Gibraltar, que foi recentemente apresentada na Feira do Livro do Funchal. Seja muito bem-vinda também. Muito obrigada. E finalmente a Marinela Freitas é professora auxiliar do Departamento de Estudos Anglo-Americanos da Faculdade de Letras do Porto,
É membro da direção do Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza, onde coordena a linha de investigação Intersexualidades. É autora de Emily Dickinson e Luísa Neto Jorge, Quantas Faces, publicado em 2014, e pelo qual recebeu o prémio Pen Club Ensaio em 2015. Coeditou vários livros e revistas científicas nas áreas da literatura comparada, dos estudos feministas e dos estudos da utopia, entre os quais se destacam Legados e Heranças, Políticas Intersexuais Hoje, com Ana Luísa Amaral, Maria de Lourdes Sampaio e Alexandra Moreira da Silva, em 2019, e Novas Cartas Portuguesas entre Portugal e o Mundo, com Ana Luísa Amaral, em 2014. Integra ainda a equipa de coordenação de She Thought It, Crossing Bodies in Sciences and Arts, uma base de dados dedicada a mulheres pioneiras nas áreas das ciências, das artes e da literatura. Seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-las aqui. Então, na abertura deste Festival do Livro e da Leitura, falamos precisamente da escrita no feminino, que é o título deste painel. A nossa primeira reflexão seria talvez mesmo esta. Existe a escrita no feminino, e isso é um facto. Mas será que os textos escritos por mulheres possuem uma voz feminina que lhes é exclusiva, ou essa voz pode surgir em textos escritos por homens? Começaria, talvez, pela Ana Cristina? Dramático. Eu devo esclarecer que o meu lugar é o lugar da não-ficção. Portanto, é um lugar muito específico aqui neste painel. Não há uma grande tradição de literatura de não-ficção em Portugal, ao contrário do que tem acontecido noutros universos, fundamentalmente no mundo anglo-saxónico, mas essa literatura de não-ficção em Portugal está a emergir. E o que eu noto, olhando para o que têm escrito homens e o que é que têm escrito mulheres, é que os temas, as mulheres têm temas específicos. Não quero com isto dizer que as mulheres só podem escrever sobre temas de mulheres ou que os homens não podem escrever sobre temas relacionados com mulheres. Qualquer pessoa pode escrever sobre qualquer coisa. Agora, há um facto que, pela forma como nós somos educados, pela forma como nós somos socializados, nós temos mais apetência por determinadas temáticas. Não estou a ver um homem a escrever um livro intitulado Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País. Poderia escrevê-lo, mas não é uma coisa comum. Eu faço, por exemplo, parte de uma rede europeia de jornalistas sobre a igualdade de género, que é mobilizada pelo Instituto Europeu da Igualdade de Género, e temos um homem no grupo. Pois, portanto, acho que há aqui uma questão de... Há um olhar, há uma sensibilidade, há uma apetência por determinados temas que é diferente. O que é que a Berta acha? Eu acho mais ou menos a mesma coisa que a Ana Cristina. Eu acho que são sensibilidades diferentes e, portanto, maneiras de escrever também diferentes. Acho que um homem a escrever um livro sobre mulheres nunca será a mesma coisa que aquilo que uma de nós, porque não sente da mesma forma. Exatamente. E a Marina, que trabalha tanto as intersexualidades e o... Eu acredito. Ouvem bem? Sim? Não, está bem. Acho que tem que demorar um bocadinho, Isso. Tá? Obrigada. Bom dia, desculpem. Eu penso que, eu concordo com o que disse a Ana Cristina e a Berta também. Eu penso que a escrita em si não tem sexo. O que nós projetamos nessa escrita é que tem. E as mulheres durante muitos séculos foram proibidas de escrever, foram proibidas de publicar. E durante muitos séculos a literatura foi sempre um espaço dos homens.
e é normal que quando as mulheres chegam ao campo literário também queiram reivindicar um espaço seu, e o espaço seu passa por estas temáticas que são muitas vezes mais ligadas ao doméstico, ao sentir do corpo. Ao mesmo tempo, na realidade, uma mulher pode imitar um homem a escrever e um homem pode imitar uma mulher a escrever, e isso também é o lado extraordinário da literatura. Nós temos licença para fazer tudo isso. Muitas vezes o que eu noto muito quando nós trabalhamos nestas áreas é que o modo como os leitores e as leitoras recebem as obras de arte é que é muito influenciado pelo sexo de quem escreve. E nós temos tendência, as pessoas já têm tendência a valorizar mais depressa uma obra escrita por um homem do que uma obra escrita por uma mulher, achando sempre que as mulheres só vão falar das mulheres e os homens vão falar de alguma coisa que interessa a toda a gente. E na realidade... Sim. Sim. Acontece. Vai acontecendo um bocadinho menos, mas ainda acontece bastante isso. O universal masculino. Exato. Falso universal. Exatamente. Eu teria uma pergunta para a Ana Cristina Pereira sobre a sua abordagem à literatura. É uma abordagem diferente, porque, como disse, é uma literatura não ficcionada. Eu perguntar-lhe se o jornalismo, a reportagem, o espaço não ficção, se serão espaços privilegiados para quebrar o silêncio das mulheres, ou o silêncio a que as mulheres e os grupos minoritários são votados. Será este espaço não ficção mais favorável para quebrar estas barreiras? Eu não sei se é mais favorável, mas tem feito esse caminho. Acho que a grande obra precursora a esse nível em Portugal é um livro escrito pela Maria Lamas, que se chama As Mulheres do Meu País, com o qual o meu livro pretende comunicar. A Maria Lamas percorreu o país entre 1948 e 1950, norte a sul, ilhas incluídas, a ouvir, a observar as mulheres nos seus contextos, no seu labor. E publica reportagens temáticas em fascículos que depois reúne nesse livro. E já que estou a falar desse livro, dessa obra pioneira, é muito engraçado que a escrita dela é completamente diferente do que pode ser a escrita de não ficção sobre mulheres hoje. É uma escrita... como dizer isto? É uma escrita que generaliza de uma forma que nós hoje em dia jamais nos poderíamos permitir. Ou seja, eu, para escrever um livro sobre as mulheres do meu país, as mulheres da minha ilha, as mulheres do meu país, eu individualizo, eu conto a história concreta de mulher. Mas há 30 também, e tal há também mulheres. um processo criativo, certo? Sim, há um processo criativo, há um processo de investigação grande, Certo. né? É preciso ler muitos livros, é preciso fazer muitas entrevistas para construir essa narrativa que não pode ser inventada. A grande diferença, acho, é que quando nós recuamos ao tempo da Maria Lamas, havia de facto essa sensação de que não se sabia nada e havia não se sabia nada sobre as mulheres, porque havia silêncio total, sobretudo sobre as mulheres das classes populares, né? E havia essa ideia de que se podia pôr esse conhecimento todo num livro. E hoje nós temos de ter a humildade de perceber que podemos contar histórias de pessoas concretas e contextualizá-las, como eu faço neste último livro, contextualizo com a história da Madeira e com a história das mulheres em Portugal, mas nós estamos a contar aquelas histórias, nós não estamos a contar a história das mulheres, estamos a contar a história de algumas mulheres e a partir daquelas mulheres em concreto tentar perceber qual é a realidade. Mesmo assim, nas Mulheres da Minha Ilha e Mulheres do Meu País, as oportunidades que abriu,
a Ana Cristina consegue, consegue mostrar-nos o progresso, aquilo que as mulheres foram conquistando, ao fim e ao cabo. Eu perguntava-lhe essa conquista da sua experiência, de tanta experiência e de outros livros. Eu estou-me a lembrar aquele que é relacionado com as mulheres e a cocaína. Viagens brancas. Viagens Brancas. Será que essa conquista é mais difícil dentro desta ilha que é limitada pelo mar? Eu acho que essa diferença já foi muito maior do que hoje, ou essa dificuldade, não é? Quando eu era criança e estava a crescer em São Vicente, o Funchal era um lugar muito, muito distante, ao qual só se vinha para ir ao médico, praticamente, ou para comprar roupas pelas festas, normalmente até tecidos, né? Porque as mulheres, as costureiras, faziam os vestidos. Ou seja, o mundo rural, fundamentalmente, o mundo rural e o mundo urbano eram muito diferentes em termos de oportunidades. As crianças na cidade podiam ter música, balé, sei lá, futebol, podiam ter muitas atividades que nas zonas rurais não existiam. E o mesmo acontecia em termos de acesso ao mercado de trabalho. Não é? Havia uma grande, grande diferença entre o rural e o urbano que se foi esbatendo, até a forma de vestir, não é? A forma de falar. E acho que isso também se pode dizer em relação às ilhas e ao continente, que a Madeira, os Açores, tinham graus de desenvolvimento muito incipientes no pré-25 de Abril, como, quer dizer, mas se nós formos para trás dos montes, para o interior de Portugal, é igual, não é? Essa interioridade, são outras formas de ser ilha. E que hoje isso também está mais esbatido, apesar do despovoamento, as oportunidades, a comunicação, né? O facto de estarmos em sociedades de comunicação faz com que nós sejamos todos muito mais parecidos uns com os outros. Exato, exato. Sim, que as novas tecnologias também vieram aproximar, ao fim e ao cabo. Sim, Sim, acho que sim. completamente. Eu se calhar passava agora à Bertilina. Eu estou a lembrar-me que no seu livro Lenços Brancos, a Berta apresenta-nos uma história da história, centrando-se na Revolta da Madeira de 1931. Também o conto Pelo Verde dos Poios denuncia a colonia, um regime de propriedade da terra que asfixiava os lavradores madeirenses. Em Cândia, incide na cultura do vinho e aborda problemas que afligiram a sociedade madeirense, como a doença do vinho e a imigração. Com o refúgio de Gibraltar, recentemente apresentado, volta a centrar a ação na ilha dos anos 40, na chegada dos gibraltinos e no choque cultural que se deu na sociedade de então. A Madeira, como conversávamos há bocadinho, é decididamente o centro geográfico da sua escrita. Eu gostava que nos falasse também das Gibraltinas, porque acho que é uma história deliciosa, e no modo como influenciaram a sociedade madeirense em geral e as mulheres madeirenses em particular. Sim, é verdade que tudo aquilo que eu escrevi e publiquei até hoje está centralizado na Madeira. Em relação a essa pergunta que me faz das Gibraltinas, elas realmente acho que trouxeram uma lufada de ar fresco e acho que, pelo menos nessa altura, abriram um caminho para as mulheres, porque nós vivíamos numa sociedade muito cinzenta, era tempo de ditadura, era ditadura no país, na Madeira ainda seria pior, o cinzentismo ainda seria pior, porque as coisas demoravam muito mais tempo a chegar cá. E então elas chegaram com aquela alegria, com aquele colorido das suas roupas, com os decotes, com as pernas à mostra, com os fatos de banho, que é nem pensável praticamente aqui na Madeira, iam ao Lido e chocaram imenso
a sociedade madeirense, especialmente as senhoras madeirenses. Os homens ficaram, na sua maioria, deslumbrados com as gibraltinas. E então houve um choque de culturas muito grande nesse momento. Eu acho que ainda hoje ouço falar de Ai, as gibraltinas que vieram para cá e que viraram a cabeça aos homens e que se vestiam assim e assado, usavam cabelos curtos, fumavam, frequentavam os cafés sozinhas, porque vieram, na maioria, gibraltinas, vieram alguns senhores mais velhos, porque já não tinham idade para participar nas atividades de guerra, e muitas crianças, rapazinhos. Mas elas andavam muitas vezes, a maioria das vezes, sozinhas, sem qualquer problema. E sei que sentiram um choque muito grande quando perceberam que eram olhadas de uma maneira estranha, como se fossem qualquer coisa de pecaminoso. Mas decidiram que tentariam não provocar a sociedade, mas que iam manter os seus hábitos de uma forma talvez um pouco mais recatada. Mas, ao fim e ao cabo, também contribuíram para uma abertura. Pois foi isso que eu acho que já referi. Eu acho que, pelo menos naquela altura, elas contribuíram para abrir um caminho para as mulheres. E provavelmente, quem sabe se ainda hoje, aquilo que nós somos não é um pouco daquilo que elas deixaram. Que elas nos trouxeram, sim. Eu tenho para mim que sim. Mas depois algumas constituíram família, acabaram por encontrar um amor cá, ficaram por cá, constituíram família e ainda temos muitos descendentes de gibraltinas cá na Madeira, a viverem cá. Pronto, acabaram por ser felizes cá. Aquele choque de culturas, depois houve concessões de um lado, concessões do outro, esbateu-se e pronto, a vida continuou. É uma história deliciosa. Autoras das telenovelas brasileiras, não é? Que trouxeram também esse lado. É mais ou menos isso, sim. Sim, acaba por ser uma abertura para as mulheres, Mas foi mesmo. para as mulheres se modernizarem e Avançarem na maneira de saírem ser, do saírem, capitalismo. isso. Exato. Marinela, Emily Dickinson e Luísa Neto Jorge, Quantas Faces, foi o tema da sua tese de doutoramento, que depois, transformada em livro, foi contemplada com o prémio PEN Club Ensaio. Ao longo dos séculos, as mulheres enfrentaram sempre grandes obstáculos para escrever e para publicar. Eu gostava de perguntar-lhe qual o maior desafio na escrita deste livro, que fala de duas mulheres que viveram tão distantes no tempo, mas que mesmo assim agitaram o universo da escrita, deixando prevalecer sempre a sua feminilidade. Talvez o maior desafio tenha sido tentar pôr em diálogo duas autoras tão distantes. A Emily Dickinson é norte-americana, escreveu nos anos 60, no século XIX, e a Luísa Neto Jorge, portuguesa, claro, escreveu nos anos 60, século XX, não é? Em Portugal. E tanto quanto nós sabemos, a Luísa Neto Jorge nunca leu a Emily Dickinson, e a Emily Dickinson, coitada, nunca imaginou que uma Luísa Neto Jorge um dia aparecesse no século XX. Mas uma coisa que é muito curiosa nas duas autoras, elas são autoras muito inovadoras, muito experimentais, e que revolucionaram a poesia do seu tempo, mas ao mesmo tempo tiveram que enfrentar muitos obstáculos. E é curioso como, com um século de diferença em dois países diferentes, os obstáculos são muitas vezes os mesmos. E que é aquilo por onde até estávamos a começar a conversa, não é? Que é muitas vezes a dificuldade para as mulheres se afirmarem na literatura. No caso de Emily Dickinson, no século XIX, as mulheres eram tão desencorajadas de escrever que ela, a única vez que tentou publicar, mudaram-lhe tudo no poema que ela pôs no jornal, porque acharam que ela, como mulher, se calhar não sabia escrever bem. Aquilo que nós hoje em dia percebemos que é um assombro de novidade, era regularizado nos jornais, e ela desistiu e passou a escrever para a gaveta.
e quando faleceu descobriram-se 2000 poemas e revolucionou a literatura americana e a poesia em geral. Um, e, e é muito curioso que quando ela aparece e é descoberta já no final do século XIX e início do século XX, claro que há sempre alguns críticos mais visionários que entendem a novidade que ali está, mas muita da crítica dizia: bom, mas isto é tão estranho, ela é louca, ou é histérica, ou de certeza que ela não sabe o que está a fazer. Que é muito curioso, não é? Porque nós vamos ver a recepção dos autores contemporâneos da Emily Dickinson, que eram experimentais e diziam: ah, que furor, que novidade. Ela não devia saber o que estava a fazer, não é? E demorou muito tempo até as pessoas perceberam que ela era extraordinária. Ela é contemporânea do Walt Whitman, que o nosso Fernando Pessoa leu e dedicou vários poemas, e ela é tão influente hoje em dia como o Walt Whitman. A Luísa Neto Jorge, assim, rápido para não me alongar, desculpem demorar, escreve no contexto do Estado Novo. E no contexto do Estado Novo, numa altura em que as mulheres também sofrem muita censura. E eu penso que para as mulheres no campo literário, principalmente nestes períodos da ditadura, de certa maneira, equivale-se um bocadinho ao século XIX, as mulheres têm um problema quando escrevem nestes contextos de pouca liberdade. Espera-se que elas sejam muito submissas e pouco ambiciosas e ai de uma mulher que seja um bocadinho mais ousada, não é? E então moralmente são condenadas. Escrevem assim, mas com certeza que não são pessoas moralmente sérias. E depois quando as mulheres então adotam uma postura um pouco mais quieta, não são grandes escritores, de certeza, porque um grande escritor é agressivo, e elas as duas no seu contexto tiveram de lidar com esta questão. E portanto a Luísa Neto Jorge da mesma coisa, sempre queriam dizer que ela era uma grande poeta, diziam que ela era viril, como os homens. Quando diziam que ela era uma má poeta, diziam: é porque ela é muito feminina. Não é? E é muito 100 anos de diferença, exatamente a mesma estratégia. Mas elas vivem e são maravilhosas e são grandes autoras e continuam a influenciar a poesia contemporânea. E a serem grande objeto de estudo também. Sim, grande objeto de estudo. E a Marinela acha que a literatura feminina ainda é muito desvalorizada pela crítica literária? Eu acho, bom, quer dizer, ainda é um bocadinho, embora a crítica feminista tenha ajudado muito a recuperar escritoras que estão esquecidas, e há muito estudo hoje em dia, mas nós continuamos a encontrar um mercado literário ainda um pouco avesso às mulheres. Se nós pensarmos, por exemplo, num dos maiores sucessos de venda, o Harry Potter, a J.K. Rowling utiliza um nome que no início ninguém sabia se era homem, se era mulher. J.K. não diz nada, não é? Exato. E portanto... Ela provavelmente estaria a defender-se dessa Exatamente. crítica literária. E o pseudónimo masculino, um pseudónimo neutro, sempre foi uma das grandes estratégias das mulheres para conseguirem chegar. Aliás, por exemplo, as irmãs Bronte, a Emily Bronte, que escreveu Montes Vendavais, elas usavam pseudónimo masculino, as pessoas achavam as obras extraordinárias, isto no século XIX, e quando se descobriu que elas eram mulheres, a obra já não estava bem, porque uma mulher não podia escrever assim. E a recepção mudou completamente. Eu acho que nós ainda temos alguns preconceitos. Já estamos muito melhor, mas acho que ainda temos algum preconceito e ainda há muito para fazer. Obrigada. Falando de preconceito e fugindo um pouco a esta área da literatura, tanto a Ana Cristina Pereira como a Berta Helena já fizeram reportagens em contextos de crise, de violência, de pós-guerra. O facto de serem mulheres condicionou de alguma maneira o vosso trabalho? Em algum momento sentiram este preconceito, esta discriminação? Bom, eu posso falar. Eu devo dizer que entrei para o jornalismo numa altura em que o jornalismo era mesmo um mundo de homens. Eu entrei em 1968, eu entrei para a RDP, por concurso público nacional, e quando cheguei à RDP encontrei uma mulher jornalista, a Daniela Maria, que ainda hoje é uma grande amiga, e esse concurso apurou
acho que era na altura, havia também muito desemprego, havia muita gente à procura de uma afirmação no emprego. Ah, Seríamos mais de 200 candidatos e ficámos apenas 9. Desses 9, eu era a única mulher. Foi feito idêntico concurso nos Açores. Nos Açores também foram admitidos apenas homens. E estivemos na Madeira e eles nos Açores a fazer um estágio de umas 3 semanas e partimos para Lisboa para um curso intensivo. E, portanto, eram todos homens, eu era a única mulher. Devo dizer que e isto é importante que refira, nesse estágio em que eu era a única mulher, eu nunca senti nenhum preconceito em relação ao facto de ser mulher. Ao contrário, talvez isto seja uma exceção. Eu senti todo o apoio dos meus colegas. Qualquer problema que houvesse, eu tinha todos os meus colegas à minha volta a defender-me, a ajudar-me. Depois, ao longo da minha carreira, é evidente que uma vez ou outra sentia-se preconceito. Sim, mas de uma forma geral, as pessoas estranhavam uma mulher a fazer reportagem, isto a partir de 1978, atenção, estranhavam, mas de certa forma eu devo reconhecer que sempre me senti um pouco acarinhada. Houve alturas em que sim, em que houve alguma provocação quando fazia reportagens, mas o geral foi de facto sentir-me acarinhada, porque eles estranhavam, as pessoas de uma forma geral estranhavam, ajudavam. A Berta era exótica. Era, se calhar, pronto. Então passo a palavra à Ana Cristina. É engraçado quando se vê os relatos da sua geração, das primeiras mulheres nas redações. Mas isto é a do verdade impacto. pura. Eu não diria isto se não fosse a realidade. É o que eu digo, talvez eu tenha sido uma exceção, mas assim foi. Olha, eu costumo contar que quando disse lá em casa que queria ser jornalista, o meu pai disse logo, nem pensar, as jornalistas são todas umas putas. E a lógica dele era, as jornalistas falam com homens, andam na rua à noite, e o bombom era ser professora primária, porque tinha muitas férias e ia ter um horário compatível com os deveres de uma esposa e de uma mãe. Bom, eu na Agora, minha as família- jornalistas, pá, eu na minha família não tive isso, inclusive eu era casada e o meu marido ficou orgulhoso da minha profissão. É o que eu posso dizer, é a minha realidade. acho que o meu pai agora também é um bocadinho orgulhoso. Mas a Ana Cristina, em contexto de reportagem, não sente essa discriminação? Esse Eu só preconceito? dizer que, ao contrário da Berta, eu quando entrei nas redações, né, eu estou no público desde 99, fui para lá estagiar e fiquei. Já havia muitas mulheres na redação, todos os chefes eram homens. Pois. No meu caso também. Ainda mais naquele tempo. Todos os chefes, sem exceção, os diretores, editores-chefe, editores, todos eram homens. E a primeira mulher editora que eu tive, que se sentava à minha frente, tinha havia um detalhe assim para mim impressionante, que era, eu já tinha tido vários editores homens, nunca tinha visto tal. Primeira mulher editora que eu tenho, por volta das 7h30, sempre, entre as 7h30 e as 8 recebi um telefonema da filha, a Leonor, a perguntar, mãe, quando é que vens para casa? E ela às vezes ficava completamente destroçada, porque lá estava a criança outra vez a exigir-lhe que estivesse em casa à hora de jantar. E era uma coisa que aos homens editores nunca se exigia. E eu acho que é uma profissão em que, apesar de ser muito mais livre do que a maior parte das profissões, não está livre de toda a pressão social que existe, que as mulheres de todas as áreas sentem para serem super mulheres, não é? Para conseguirem
conciliar carreiras exigentes com vidas familiares também exigentes. É às mulheres que se continua a exigir que fiquem em casa quando os filhos ficam doentes, quando se vai a uma reunião de pais, e eu não sou mãe, mas escrevo muito sobre estes temas, quem está lá são as mulheres. As mulheres é que levam as crianças à escola, as mulheres é que vão buscá-las, e portanto são duplas jornadas de trabalho que elas têm diariamente. Felizmente há uma mudança que está a acontecer, há cada Eu vez também acho mais que homens. estas gerações mais novas vêm com. Sim, felizmente. Estamos num estão- processo de mudança. Estão a mudar, sim, vamos progredindo, se calhar para uma coisa melhor. Sim, mas também o que estudos mostram é que os homens estão a avançar bastante no que diz respeito aos cuidados com as crianças, Sim. portanto, mas é muito mais o entreter, e as mulheres Do continuam. que o cuidar. Assim, as mulheres continuam a ser responsáveis por dar o banho, fazer a comida, cuidar da criança que está doente. O pai é mais para ir buscar e brincar, e as tarefas domésticas continuam a ser muito mais executadas por mulheres ainda do que por homens. Mas é um caminho que está a ser feito, ou Exato. seja, as mulheres entraram em força no mercado de trabalho e os homens também hão de entrar em força no trabalho doméstico. É uma questão de tempo, não é? Acho que também muitos dos homens que já deram esse passo estão a perceber as vantagens disso, estão a perceber que podem viver a parentalidade de uma forma muito mais plena quando participam do que os pais do antigamente, que eram muito, muito distantes. Agora, e respondendo à tua pergunta, porque eu tive aqui um delírio total, enquanto jornalista que se dedica a temas de direitos humanos e exclusão social, eu, no terreno, tal como a Berta estava a dizer, eu não sinto. Nunca senti que não podia fazer alguma coisa. Alguma peça que seria mais sensível ou que não seria de. Pergunto eu, que não tenho nada contra essas coisas, mas pergunto se alguma vez houve esse preconceito de uma mulher a tratar destes assuntos, de se imiscuir Eu em acho. certos. Eu tenho colegas que trabalham no desporto, por exemplo, e sentem isso de uma forma muito forte. Quando uma mulher entra também nessa área. Sim, mulheres que trabalham na área do desporto sentem-se muitas vezes menorizadas. Eu ouço Sim. muito essas queixas. Agora, a minha área Na sua área de é uma profissão. área que também no jornalismo há áreas que são mais trabalhadas por mulheres, e as áreas de sociedade, não é? A educação, a saúde, os direitos humanos, são áreas muito dominadas por mulheres. Portanto, isso aí não se coloca tanto. Certo. Nessas áreas mais dominadas pelo masculino, como o desporto e a economia, aí Exato. há essas Pois é, essas queixas. Eu vou Eu só queria dizer uma coisa. A Ana Cristina disse que sempre teve só chefes homens. Sim, pois. Mas eu devo dizer que, apesar de ter sido há muito mais tempo, que sou muito mais antiga, na RDP, eu tive como chefe de redação aquela jornalista que eu encontrei quando cheguei, a Daniela Maria. Numa redação quase só de homens, ela era a chefe e eu era a subchefe. Portanto, são situações diferentes. Eu não tenho culpa que a minha situação seja esta. Sim, mas isso é muito excepcional, porque ainda hoje, quando nós olhamos para os jornais, para os órgãos de comunicação social, as chefias são quase todas, Exatamente. as direções são quase todas masculinas. Nas chefias intermédias já encontramos muitas mulheres, atualmente já há muitas mulheres que são editoras, que são chefes de Cada vez redação. mais as redações têm mulheres, cada vez mais, cada vez mais. Acho sim. que agora se está a inverter. E falando de mulheres, eu gostava de passar aqui para 3 grandes mulheres e para um grande projeto em que a Marinela esteve envolvida. Portanto, nos anos 70, as novas cartas portuguesas das 3 Marias, como então ficaram conhecidas, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa,
desafiaram o regime, afrontando o domínio masculino e tocando em temas que eram então absolutamente proibidos. A Marinela fez parte do projeto coordenado por Ana Luísa Amaral, Novas Cartas Portuguesas 40 anos depois, que pretendia dar conta da investigação em torno da obra, tanto a nível nacional como a nível internacional. Eu acho que era interessante sabermos os dados mais interessantes que obtiveram neste projeto. Sim, o Novas Cartas Portuguesas, que aliás faz parte da exposição, da belíssima exposição que está ali fora, é um bom exemplo das vossas duas versões de jornalismo, acho eu, porque As Marias eram 3 jornalistas também. Eram as 3. a Maria Velho da Costa, eu acho que ela trabalhava no Miguel Bombarda, era psiquiatra, mas escrevia também para o jornal, exatamente. E elas escreveram, estávamos no Estado Novo, claro, a Maria Teresa Horta, não sei se provavelmente também conhecem, a sua poesia é uma poesia muito erótica, enunciada no feminino, e ela publicou em 71 um livro chamado Minha Senhora de Mim, que era um livro de poemas eróticos, e foi espancada na rua por causa disso. E quando lhe bateram, disseram-lhe: isto é para aprenderes a não escreveres como escreves. E então, ela era amiga da Maria Isabel Barreira e Maria Velho da Costa, então as três decidiram que iam escrever um livro que falasse de tudo o que era tabu no Estado Novo. Não só o desejo e o erotismo, mas também a guerra colonial, a imigração, a violência policial, todos esses temas. E escreveram Novas Cartas Portuguesas. Quando elas terminaram de escrever, todos os editores de Lisboa vieram à casa delas ver o livro e ninguém teve coragem de o publicar, porque na altura havia uma lei que a lei tinha mudado e, portanto, não só os escritores poderiam levar um processo por atentado contra os bons costumes, mas também as tipografias, as editoras. E foi uma mulher que estava à frente, Natália Correia, que também é homenageada neste ciclo, que era a diretora literária da editora Estúdios Cor, que numa posição de poder disse: eu publico este livro. E a editora disse: não vamos publicar, que vamos presos. Ela disse: ou vocês publicam ou eu despeço-me. E então eles publicaram Novas Cartas Portuguesas. E realmente o livro foi apreendido 5 dias depois e tiveram um processo, editora e autoras. Mas até ao fenómeno José Saramago, este foi o livro mais traduzido em todo o mundo. E nós, a Ana Luísa Amaral, a nossa saudosa Ana Luísa Amaral, montou este projeto e ela criou equipas em 10 países. E nesses 10 países, Estados Unidos, França, Espanha, Suécia, Inglaterra, Irlanda, e agora não me lembro todos os 10, mas um pouco por todo o mundo, criaram-se equipas que foram procurar notícias e o impacto das novas cartas. E descobrimos que as novas cartas portuguesas foram traduzidas até no Japão, nos anos 70, e há notícias daquele livro nos 5 continentes, em todo o mundo, desde o Paquistão às Filipinas, à América do Sul, à América Latina. É uma coisa extraordinária o impacto que aquele livro teve lá fora, os outros livros que gerou, as peças de teatro, os espetáculos musicais. É uma obra absolutamente extraordinária que estava muito esquecida em Portugal. Depois de 25 de Abril, o livro caiu um pouco no esquecimento, mas nós ficamos muito admirados quando começamos a receber na faculdade muitos estudantes estrangeiros que conheciam a obra, mas nós em Portugal não, os nossos estudantes não liam, mas os estrangeiros sim. E então o projeto começou a tomar forma assim. E descobrimos que foi realmente um livro extraordinário, que evidentemente foi produzido porque teve uma mulher também que ajudou, mas ao mesmo tempo, quando as escritoras o livro foi apreendido pelos serviços de censura porque eram mulheres, e para lhes retirar a autoridade, em vez de terem um processo político, foram acusadas de pornografia. E o que elas escrevem não é pornográfico, não é? Mas o facto de serem mulheres ficaram mais vulneráveis. E a ideia do Estado Novo era que, sendo elas mulheres,
e tendo uma acusação de imoralidade, outra vez, provavelmente ninguém queria defender, mas a lista de escritores e escritoras para serem testemunhas de defesa era enorme, nem cabia, não é? Tudo isto no silêncio do Estado Novo, em que não se podia falar. Elas conseguiram contrabandear um livro e mandar para a França. Mandaram para a França a 3 feministas, a Marie Duras, a Christine Rochefort e a Simone de Beauvoir. O único que deu fruto foi o da Christine Rochefort, que não estava em casa, mas tinha uma amiga brasileira em Paris, que ia lá dar comida ao gato e regar as plantas e viu lá um livro em português e começou a ler e pensou, meu Deus, vinha com uma carta, não é dizer, nós precisamos de ajuda, somos 3 portuguesas. E então ela levou rapidamente aquele livro para o coletivo feminista, havia muitas artistas brasileiras, latino-americanas em Paris, exiladas, e começaram a traduzir excertos das novas cartas, e daí foram, uns meses depois, para os Estados Unidos, para a conferência da NOW, a National Organization for Women, a primeira conferência, e apresentaram o livro das novas cartas nos Estados Unidos. E então, aquela conferência, uma conferência como esta, as pessoas presentes decidiram que iria ser a primeira causa feminista internacional. Então combinaram que em cada país, que estava lá representado, estavam 300 pessoas, em cada país, nos dias do julgamento, o julgamento demorou 2 anos, em cada país iam fazer manifestações em prol das Três Marias. Então os consulados de Portugal por todo o mundo ficavam invadidos de pessoas a dizerem Ave Maria, salvem as Maria. Os americanos diziam vamos boicotar as sardinhas, não comemos mais sardinhas portuguesas. E foi a pressão internacional foi tão grande, tão grande, tão grande que elas acabaram por ser absolvidas por causa dessa pressão internacional. É um caso espetacular. Espetacular no que tem de espetáculo, também de assombro, e que as pessoas quase não falam. E eu e a Ana Cristina estávamos hoje de manhã a tomar um café e estávamos a comentar. Se fosse escrito por 3 Josés, José Saramago, José Gomes Ferreira, José qualquer coisa, toda a gente conhecia o livro. Ainda há uma diferença. Cada vez é menor, mas eu acho que elas precisavam de muito mais reconhecimento do que É que um tem. livro de culto, totalmente. Tornou-se. Eu lembro-me quando saiu aquela edição que vocês, comentada pela vossa equipa, e foi quando eu descobri o livro, e acho que muita gente da minha geração, ou muitas mulheres feministas da minha geração, acordaram para o livro nessa fase. Aliás, a Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, responde a uma pergunta colocada nesse livro, que é logo na primeira carta. Acho que é logo na primeira carta, que elas perguntam, e de nós, o que faremos? E a ideia é, 50 anos depois, ver o que é que nós fizemos connosco. Acho que foi apropriado por muitas mulheres nos últimos anos como um livro de culto. Sim, eu queria só dizer que e é verdade. E o que nós reparamos também ao trabalharmos o livro foi que o livro foi fundamental para que a revolução se desse, no sentido em que foi mudando mentalidades. E embora em Portugal ainda não se reconheça tanto isso, não deixa de ser curioso que a editora Penguin, inglesa, fez um livro sobre o século XX em Portugal e colocou as novas cartas como um livro fundamental no século XX português. E é muito curioso como o olhar exterior valoriza às vezes muito mais as nossas coisas do que nós quando estamos cá. Cá há uma tendência de se dizer que é um livro feminista e, portanto, é só para as mulheres. E não é, é um livro sobre a PIDE, sobre a violência policial, sobre a guerra colonial, sobre a chegada das empresas estrangeiras que destruíram os nossos rios com a poluição, o analfabetismo na época do Estado Novo, a dificuldade das classes trabalhadoras. É realmente um livro assombroso e extremamente bem escrito, além de tudo, não é? Muito, muito, muito bem escrito. A Marinela, nos seus estudos, nas suas pesquisas académicas, também trabalha muito sobre autoras desconhecidas ou esquecidas na história. Acha que a crítica feminista tem ajudado ou ajuda na recuperação dessas grandes escritoras? Sim, eu acho que sim, eu acho que há todo um trabalho que se tem feito nos últimos anos, que é muito importante, não só muitas escritoras
que nós não conhecíamos e que estamos agora a recuperar e que vamos percebendo a sua importância no contexto. Muitas escritoras que, que durante muito tempo escreveram com pseudónimo masculino e, portanto, nós só agora é que descobrimos que afinal eram mulheres. E realmente há uma espécie de reconstrução da tradição e que nos permite perceber que a história é muito maior do que aquela versão oficial que nós tínhamos. Nós temos, no nosso grupo de pesquisa, temos feito isso não só na literatura, mas também na ciência, por isso é que nós temos aquela base, o She Thought It, que é ela pensou, numa altura em que nós achamos que o que as mulheres enfrentam na literatura, enfrentam noutras áreas também. E fizemos um projeto para recuperar mulheres cientistas que tinham sido pioneiras. E nas ciências nós reparamos que ainda era mais complicado do que na literatura, porque apesar de tudo a literatura é papel e caneta, não é? Como dizia a Virginia Woolf, o papel e a caneta são baratos e, portanto, consegue-se fazer alguma coisa. Mas descobrimos coisas extraordinárias na ciência, uma série de mulheres que fizeram descobertas pioneiras, que mudaram o nosso mundo e cujo trabalho foi roubado pelos colegas, outras que conseguiram que o seu trabalho tivesse visibilidade, tiveram a ajuda de colegas homens, não é? Portanto, a mudança do mundo faz com homens e com mulheres, não é só com mulheres. Mas, por exemplo, 2 exemplos muito rápidos. Um dos exemplos mais conhecidos é Marie Curie, toda a gente conhece a Marie Curie, e, no entanto, quando ela ganhou o Nobel, a Academia Sueca deu o Nobel ao marido, Pierre Curie, e ao Becquerel, um outro cientista que trabalhava com eles. E o Pierre Curie disse, não, mas a Marie Curie, a minha mulher é que dirige o laboratório. E só com muita pressão dele é que lhe deram o Nobel, do trabalho dela, eles ajudavam-na ela no laboratório. E ela veio em 3º lugar. E foi convidada para ir à Academia das Ciências apresentar o trabalho, mas as mulheres não podiam falar, isto em 1913, então o marido apresentou o trabalho da Marie Curie. E, no entanto, a Marie Curie é esta mulher extraordinária, não é? Se bem que ainda hoje em Paris a estação de metro chama-se Pierre e Marie Curie, não é? Ao contrário. Mas um outro caso, assim, muito rápido, também muito que foi recuperado recentemente, é o caso da Rosalind Franklin. Todos nós estudamos o ADN na escola e quem ganhou o Nobel foi o Watson e Crick, dois homens, mas na realidade aquela imagem que nós temos da hélice do ADN foi a Rosalind Franklin que tirou um raio-x, a fotografia descobriu a hélice. Depois ela não tinha dinheiro para continuar o trabalho dela, acabou por ir para outra universidade. Uma das orientandas dela levou a famosa fotografia 51, levou-a para o seu novo emprego onde estava o Watson and Crick. Eles usaram o trabalho da Rosalind Franklin, continuaram o trabalho dela e ganharam o Nobel. E só mais tarde, quando se começou a falar na Rosalind Franklin, é que o Watson and Crick lá se tentaram retratar e pediram à Academia Sueca se incluía a Franklin no Nobel, mas a Academia disse que não e, portanto, até hoje, nas faculdades de ciência, fala-se do Watson e Crick e a Rosalind Franklin, que, entanto, morreu de cancro e, portanto, já não estava cá para se defender, nem chegou a saber da descoberta. Foi ela a grande visionária relativamente ao ADN. E, portanto, estas coisas normalmente não se sabem. Então só há uma coisa a fazer: falar e escrever. Exato. E nós, de facto, temos feito grandes progressões no mundo científico e no mundo literário, e a prova disso são as convidadas que aqui tenho hoje, mas também noutros assuntos. Eu acho que de alguma maneira nós fazemos algumas regressões. E lembro-me, por exemplo, de um caso que tem feito correr muita tinta e que tem agitado as redes sociais, que são os livros, por exemplo, da Agatha Christie e da Enid Blyton, que estão a ser reescritos porque usam linguagem não politicamente correta, se quisermos assim dizer. Têm alguma opinião sobre o assunto? É complicado, eu acho que é complicado. Eu acho que Eu acho que há muitos equívocos à volta dessa discussão. O primeiro grande equívoco é a ideia de que isto está a acontecer pela primeira vez.
os contos infantis que nos chegaram já tinham sido revistos, não é? Portanto, este processo de alterar coisas está muito longe de ser novo. Há um amolecimento. Por outro lado, isto põe em causa, acho eu, o respeito pela autoria, não é? Porque é que não escrevemos outras histórias, simplesmente? Porque é que temos de reinventar histórias que E foram porque é que escritas num antes? mundo que nós queremos tão moderno e tão tolerante, vamos agora recusar obras que toda a gente leu, que todas as crianças leram, que toda a gente leu? É estranho, mas a verdade é que também se atribui à extrema tolerância que se dá em todos os aspectos sociais, eh, incluindo o feminismo e, e, e todas as coisas que hoje em dia estão na ordem do dia. Tolerância ao feminismo? Não, Onde é que viste isso? não, não, não. Não, eu digo em todos os assuntos em que nós temos que ser sempre muito tolerantes e depois esta tolerância não acontece em livros que passaram pelas mãos de toda a gente. Não consigo compreender. Gostava da vossa opinião também. Acho que é uma coisa que mexe com a cabeça de toda a gente. Assim, eu considero que isso é censura, pronto. Não vejo isso de outra forma e não posso aceitar uma coisa dessas, que se vá agora reescrever um trabalho que é de um De um autor, autor. de uma autora. Não consigo aceitar isso. Isso pode acontecer agora em relação a livros que já foram, ou pode vir a acontecer em livros escritos no mundo atual, e eu não consigo aceitar que vão mexer nos meus livros, por exemplo. Pois. É no mínimo estranho. Sim, sim. Aliás, mais uma vez, a Joana e a Manuel e eu estávamos a falar sobre isso no café. Isto é um café, isto é um festival literário sempre, mesmo nas pausas nós estamos a conversar. Estávamos a falar precisamente disso e chegamos os três a um consenso de que o importante é ter espírito crítico, não é? E é importante nós possamos falar sobre as coisas e é muito importante discutir as coisas e não podemos combater a censura com outra censura, não é? Evidentemente. Portanto, o importante é que nós leiamos aquele livro e digamos, bom, naquela altura falava-se assim, nós agora já não falamos assim, mas é importante ter esse olhar histórico sobre as coisas, até para aprendermos a não cair lá, senão daqui a pouco proíbem-se as palavras e elas voltam e nós não as conhecemos, não é? Mas houve esta discussão em relação ao Essa, e de repente parece que se descobriu, o Essa era racista. Por amor de Deus, o Essa era um homem do seu tempo. Como assim? Então, quer dizer, o Essa também era machista e depois havia quantas pessoas que não eram machistas naquele Exatamente. período. Acho que se entra assim num esquema, em vez de se aproveitar a figura do Ega, por exemplo, para abordar o racismo da época. Claro que sim. Pegas naquela personagem e discutes o quão entranhado era o racismo na sociedade daquele tempo. Exatamente. Não vais eliminar o Ega. E- Porque é que has de eliminar o É ridículo, é louco. E além disso, eu acho que é um caminho perigoso, porque, por exemplo, se nós olharmos para os Estados Unidos, que se está a extremar e a radicalizar, começou com esse movimento de vamos apagar estas palavras com a melhor das intenções, numa ideia de um discurso politicamente correto, e depois rapidamente os grupos mais extremados e fundamentalistas viraram ao contrário, e agora neste momento há livros banidos, não porque são racistas, mas porque são antirracistas. Então, todas as representações de personagens negras estão proibidas, de personagens trans estão proibidas, de feminismo estão proibidas, e nós temos a Toni Morrison, que é um prémio Nobel, proibida em algumas escolas. E, portanto, eu acho que proibir nunca pode ser a solução. A solução tem que sempre ser liberdade para discutir, sabendo que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade dos outros. Mas temos que poder discutir. E liberdade para escrever. E a liberdade ao escrever sempre, não é? É fundamental. Depois as pessoas Como a podem Ana ler ou não Cristina dizia, ler. pegar nestas coisas ou abordá-las de uma forma mais pedagógica, talvez, não é? Isso também se coloca, desculpa, do jornalismo e na não ficção.
Eu escrevo muito sobre pessoas que vivem à margem Sim. e que falam de uma forma muito própria. Sim, sim. Quer dizer, um dos meus livros é sobre produção, tráfico e consumo de cocaína. Sim. Há uma linguagem, uma gíria, uma forma de estar, e há muitos palavrões. Eu não vou eliminar. Quer dizer, isso faz parte da caracterização daquelas pessoas. Elas falam assim. Agora, podem censurar esse livro porque tem palavrões. Mas as pessoas falam assim. E eu acho que não podemos escamotear a realidade, sobretudo na não ficção. A linguagem é fundamental para caracterizar as pessoas. Eu não posso pôr uma pessoa que tem uma escolaridade baixa a falar como uma pessoa Com certeza, licenciada, com certeza. ou a falar um junkie de rua a falar como um professor universitário, quer dizer. Eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com isto, mas que é uma curiosidade só minha. Por exemplo, no seu livro, no Meninos de Ninguém, eu gostava de perceber, porque há livros que a mim me custam ler, são coisas, são demasiado reais e nós vivemos num mundo à parte e muitas vezes desconhecemos estes mundos. E é doloroso para si escrever sobre estes assuntos. No meu jornal há um movimento de reivindicação de acesso a consultas na área da saúde mental para os jornalistas, que é uma coisa que nós já devíamos ter há muitos, muitos sim. anos. Porque estas vidas são muito complicadas e muitas vezes nós levamos as vidas. Para dentro de casa, da nossa vida, da Claro. nossa própria vida. No caso do Meninos de Ninguém, a peça que dá nome ao livro foi feita aqui na Madeira, com meninos do bairro das Malvinhas, com quem eu passei 3 semanas e apanhei pulgas e piolhos, e ia levando porrada numa das casas. Era um apartamento, era um T4 onde viviam 18 pessoas. Um T4 onde viviam 18 pessoas. A sala parecia um campo de refugiados. Né? Eles tinham colchões que estavam levantados durante o dia e depois ponham os colchões para baixo, que era só gente a dormir. Né? Eram meninos que acordavam de manhã e em vez de ir para a escola eram enviados para o Funchal, usavam umas caixinhas, e eram os meninos da pedincha, né? Andavam a pedir dinheiro e tinham de ter um determinado valor para regressar a casa. Se não conseguissem aquele valor, mais valia dormirem na rua, porque se voltassem para casa sem esse valor, ainda apanhavam um porrado. E eu estava a tentar fazer o trabalho com eles, andava com eles para baixo e para cima. Lembro-me de um dos miúdos ter uma abordagem sexual comigo e isso chocou-me profundamente. Toda esta história era. Claro. Mas fundamentalmente esse miúdo e os desenhos que eles faziam eram profundamente sexualizados. E depois fui falar com a PSP sobre isso. Porque havia miúdos daqueles que estavam envolvidos em prostituição infantil-juvenil. E não é um trabalho que uma pessoa chega a casa e esquece que aquilo está a acontecer. E acho que temos de ter mais consciência disso e menos medo de falar sobre isso, porque acho que muitas vezes nós não falamos sobre isto. Quem trabalha com grupos vulneráveis, eu estou sempre na linha da frente, com refugiados, reclusos, crianças em risco, né? Às vezes as pessoas agarram-se a mim a chorar, e há uma densidade, e depois não se pode falar sobre isto, porque falar sobre isto é dizer que somos fracos. Se uma pessoa diz, eu preciso de algum apoio para lidar com isto, parece que está a fazer uma admissão de fraqueza.
Não, claro que não é, claro que não é. Não tem nada de. Só pode ser muito doloroso. Sim, Claro, e depois temos de ter algum distanciamento para escrever sobre claro. estas histórias, de uma forma que seja viva, mas não seja sensacionalista, de uma forma que tenha tudo lá, mas que ao mesmo tempo respeite aquelas pessoas. E estabeleça fronteiras. Às vezes as fronteiras têm de ser negociadas com as pessoas. Por exemplo, é muito difícil chegar a miúdos envolvidos em delinquência juvenil. Mas uma vez que se chega a esses miúdos, e já fiz vários trabalhos com isso, e o Meninos Ninguém tem vários capítulos com miúdos envolvidos no crime, depois é preciso explicar-lhes que eles não podem aparecer, que a cara deles não pode aparecer, que o anonimato tem de ser mantido, porque depois eles acham que são os maiores da Cantareira. Cantareira é uma zona do Porto, aqui não sei bem qual. Acham que são os maiores eu vou aparecer São no as estrelas. jornal. Sim, Sim. claro, às vezes há rivalidades entre bairros, e se um aparece, o outro também quer aparecer, e é preciso explicar, olha, tu és menor de idade, tu andas a cometer crimes, eu não posso mostrar a tua cara, porque tu agora andas a fazer isso, mas depois vais deixar de fazer isso e eu não quero contribuir para que tu fiques com esse rótulo, que sejas visto o resto da vida como um menino delinquente. E além de que, eticamente, quer dizer, o código deontológico de jornalistas é muito claro, não se pode identificar menores que cometem crimes. Mas é preciso negociar e às vezes, mesmo também nas prisões. E a Ana Cristina, outra pergunta que eu tinha para si era se o facto de ter nascido numa ilha influencia a sua produção literária. Ah, Ou influencia pouco, neste caso, como já vive lá, como... eu acho que o que influencia muito do que eu sou em termos profissionais é ter crescido numa família com uma cultura patriarcal muito forte, com um pai extremamente autoritário e violento, e com uma mãe que nunca se calou, que lutou sempre. Eu acho que isso é muito. Foi muito determinante para o que eu sou enquanto jornalista e enquanto escritor. Mesmo o facto de termos numa biblioteca, eu sempre fui uma grande leitora e a biblioteca era para mim um grande refúgio, porque em minha casa as crianças não podiam falar. Nós tínhamos de estar em silêncio, sempre que o meu pai estava. E ler era uma coisa segura. Era um escape. Sim, se eu não podia fazer barulho, se eu não podia andar de bicicleta porque isso era uma coisa masculina, não podia jogar à bola porque era uma coisa masculina, não podia ir tomar banho para a ribeira porque era uma coisa masculina, mas eu podia ler. Ler era permitido. E ler permitia-me estar em silêncio, portanto não levantar ondas e mentalmente sair daquele... Exatamente. Ou seja, não tem exatamente a ver com a questão ilha, tem a ver com a questão familiar. Acho que que isso marcou. depois faz com Sim, que todo o meu trabalho seja muito focado. Eu acho que é a primeira vez que estou a dizer isto em público, mas pronto. Faz com que o meu trabalho seja muito focado em dar voz, exato. em ouvir as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social, as crianças, os idosos, as mulheres, os imigrantes, os refugiados. É esses- bonito, Ana Cristina, é bonito ter pegado na sua experiência pessoal, que não foi a melhor, e agora fazer coisas pelos outros e fazer reportagens pelos outros. É muito bonito, está de parabéns. Já no caso da Berta, é lógico que o viver na ilha tem um peso enorme na sua produção literária. Tem um peso enorme, mas Eu acho que tem. positivo. Sim, muito positivo. Ainda há bocadinho falávamos que a Berta não só centra o seu centro geográfico da sua escrita, é sempre a Ilha da Madeira e sempre associado a um evento da história da Madeira, que
também é muito bonito e que nos faz ler com outros olhos, ou que nos faz olhar para a história através da literatura de uma maneira muito mais leve, muito mais aprazível, e também é bonito. Mas é de facto o teu centro geográfico. Assim, tudo começa, no meu caso, com a curiosidade. Por exemplo, a curiosidade em torno da Revolta da Madeira. Da Revolta da Madeira porque o meu avô paterno era militar, envolveu-se na revolta e faleceu na revolta. Nessa altura, quando eu era pequena, vivia-se a ditadura, eu ouvia conversas dos meus pais sobre o assunto, mas sempre com muito cuidado, porque os miúdos estão a ouvir e os miúdos podem levar a conversa lá para fora. Portanto, só quando eu entrei realmente para o jornalismo é que já tinha sido o 25 de Abril, é que me comecei a interessar muito mais por isso e fui investigar exatamente em que condições o meu avô tinha morrido, porque o meu pai tinha 13 meses quando ele faleceu, quando foi a Revolta da Madeira, e então eu fui pesquisar, encontrei muita coisa sobre a revolta, aprendi muito sobre a revolta e aprendi sobre o meu avô. E então criei aquela história, que é também é uma história de amor, como eu costumo dizer, a história dos meus avós durante a Revolta da Madeira. Ora, depois de eu ter esse conhecimento, eu gosto de partilhar, porque é que eu vou ficar com o conhecimento só para mim? Então, partilho e é assim que parto para essas escritas, e é por isso que aquilo que eu tenho publicado tem a ver com a ilha. Por exemplo, a questão dos adelos, eu também fiz, é uma coisa que já praticamente ninguém sabe, que era essa profissão, e então eu pesquisei, nessa altura até foi com testemunhos pessoais na altura, e depois quis partilhar. Contei uma história, criei uma história, e quis partilhar. Agora, as Gibraltinas foi a mesma questão, a colonia o mesmo, e pronto, tudo começa com a curiosidade e depois daí parto para Mas é o muito, seguinte. exato, é muito interessante ter sempre um conteúdo histórico da ilha. Eu acho mesmo muito interessante e acho que está de parabéns também. Muito obrigada. Aqui a Marinela, eu tinha aqui uma pergunta para si. Andou pela Brown University em Providence, Rhode Island, e a sua base de trabalho é a cidade do Porto. E nesta linha que eu estava a perguntar, porque nós temos sempre esta ideia que a ilha condiciona, que a ilha limita, através do seu trabalho de investigação e de todo o seu processo criativo, acha que a geografia de um escritor condiciona a sua escrita? Eu acho que sim. Acho que sim. Eu acho que são os limites do nosso mundo, não é? Onde nós vivemos, onde nós nascemos. Acho que sim. Bom, quer dizer, na realidade eu nasci em Angola, para ser assim, honesta, não é? Não sou, e depois vim para o Porto e sempre vivi no Porto. E eu acho que há qualquer coisa de... nós no continente temos sempre o problema da capital, não é? A capital é sempre muito centralista e quem vive no Porto vive sempre um bocadinho numa margem, digamos assim, dentro do continente. E acho que às vezes essa posição de margem dá-nos uma liberdade muito grande. Tem muitas vantagens, mas tem uma vantagem que é essa liberdade grande que se tem. Eu não sou escritora como as minhas duas belíssimas colegas, não é? Eu só escrevo ensaio e já com dificuldade, mas eu acho que na investigação essa preocupação de quem está na margem para mim sempre foi muito, muito importante. Também porque trabalhei com a Ana Luísa Amaral, que além de ser uma extraordinária professora e ensaísta, era uma grande poeta, e ela tinha um olhar sobre o mundo, a esperança de que o mundo fosse um mundo melhor para todos, para todas, e que a palavra e a literatura pudesse fazer isso. E foi através do meu trabalho com ela que acabei por
começar a trabalhar em feminismo e perceber que o feminismo é para todos, não é só para homens, não é só para as mulheres. E esta importância de haver um espaço para quem, num dado momento da sua vida, é atirado para uma margem, que podemos ser nós. Hoje podemos ter uma vida confortável e amanhã podemos ser nós que já não temos essa vida confortável. E como é que nós criamos um mundo onde todos possam ser ouvidos? Então, nesse sentido, talvez no meu caso, não é, ver as coisas não de um ponto onde há muito poder, onde há muitas oportunidades de trabalho, não é? Porque é o que acontece com a capital, onde há muitas influências. Quem trabalha nas outras margens também pode, ao mesmo tempo, aperceber-se de tantas outras coisas que estão a acontecer. Não é assim uma história inspiradora, desculpem, nada parecido com a Ana Cristina, mas... Pois, mas a Ana Cristina tem este lado muito solidário de dar a voz a quem não a tem. A Berta, por exemplo, quando escreve sobre a ilha e sobre os acontecimentos da história desta ilha, nunca vê a ilha como uma limitação. Ou pelo menos não se percebe isso na sua escrita. Não, não vejo, nesse caso, Sim. nesse momento, não vejo como uma limitação. Eu estou a escrever livremente. O que eu vejo é que, para quem vive numa ilha, é muito difícil publicar. Sim. Muito difícil mesmo publicar. Eu sou jornalista e um jornalista tem normalmente uma visibilidade que lhe permite, como acontece com tantos colegas meus no continente, publicar e partir por aí fora. Não, numa ilha é muito difícil. Há pouco tempo começaram a surgir 2 ou 3 editoras, a imprensa académica, que está a fazer um trabalho Exatamente. ótimo, Uhum. que é a editora do Refúgio de Gibraltar, mas até há bem pouco tempo praticamente não havia editoras, havia o Liberal, o jornal O Liberal, que editava, mas era de uma forma muito... Pronto, era preciso pagar, era quase uma edição de autor, edições realmente de livrarias conhecidas, de editoras conhecidas. Não. E há também, ou pelo menos os escritores madeirenses falam no preconceito de se ser ilhéu e da pouca aceitação ou da menor visibilidade que terão lá fora. No seu caso, vivendo lá, teve essa experiência? Posso contar uma história? Acho que sim. Quando eu decidi fazer o Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, não era suposto usar a Madeira como laboratório. A ideia inicial era, eu tinha escrito um texto muito pessoal sobre a minha mãe, a minha avó, e a forma como o país mudou, visto através da própria família. E depois vim para a Madeira fazer uma série de reportagens a propósito dos 600 anos do povoamento, e essa ideia de laboratório ganhou muita força, porque a Madeira era aquela coisa, não é? Era desértica, não tinha, desértica no sentido de não tinha pessoas, mas era muito luxuriante do ponto de vista da paisagem e da floresta, e era uma espécie de paraíso, um sítio onde se podia começar de novo. Aliás, as primeiras crianças que nascem cá chamam-se Adão e Eva. Isso permitia estabelecer um limite temporal, tipo, eu vou contar a história das mulheres desde quando? E a Madeira permite isso, ok, vou olhar para os últimos 600 anos e vou ver esta grande mudança que começa com a Revolução Industrial, mas que é fundamentalmente uma coisa dos últimos 50 anos, do pós-25 de Abril. Eu tinha uma editora, uma grande editora, que me tinha contactado, depois daquele texto que eu escrevi sobre a minha mãe e a minha avó, que queria muito que eu escrevesse um livro sobre o que era ser mulher em Portugal. E quando eu lhes disse, eu vou usar a Madeira como laboratório, todas as pessoas retratadas no meu livro, eu vou contar a história das mulheres a partir da Madeira, portanto, a partir de um lugar ultra periférico,
num país em que a visão é o eixo Porto-Lisboa, a editora disse não, não, isso é um livro de nicho. Isso é um livro de nicho. Só se compra livros em Portugal no eixo Porto-Lisboa. E a partir do momento em que o ponto, não é, o olhar é esse, o livro deixa de ser. Portanto, já não era visto como universal, porque o universal é o masculino, e passava a ser visto como um livro de nicho, porque o ponto de vista era. O laboratório era Madeira. E então eles queriam que eu mudasse de ideias e que fizesse a viagem de norte a sul do país e ilhas. Podes incluir 2 ou 3 capítulos sobre a Madeira, mas. E eu fui para casa pensar e disse: não, eu vou fazer o livro como eu quero, não vou estar a liar. A editora disse-me: se tiveres nome mulher, se tiveres a palavra mulheres na capa ou a palavra Madeira, o livro não vende. Era Madeira, não. Se fosse Açores, mais hipótese. É disso que trata este painel, não é? Da Madeira e das mulheres. Os Açores são diferentes. Sim, porque os Açores gozam. Sempre tiveram um estatuto diferente. Os Não, Açores nisto gozam. da visibilidade da literatura. E não só, também do ponto de vista da imagem, os Açores são vistos como um lugar idílico, preservado, bem ordenado. É um bocado. Eu estou a falar do estereótipo, não é? E daquela imagem. É um bocado. A Madeira é. Eu já ouvi 1000 vezes. A Madeira é o Algarve e os Açores são Alentejo. Portanto, apesar de os Açores ser basicamente pasto e a Madeira ter uma floresta relíquia, que é património da humanidade, portanto, a visão é de que aquilo está preservado e aqui não. E a Madeira tem muito cimento, mas também tem muita floresta, ainda felizmente. E então há aqui uma decisão houve aqui uma decisão que foi preciso tomar. Foi dizer, ok, eu vou olhar para o país a partir de um território ultraperiférico e vou contar o que aconteceu nos últimos 50 anos, fundamentalmente, não é? Esta grande mudança que aconteceu no pós-25 de Abril, tendo esta dimensão temporal dos 600 anos e aquele território. E o que é que me salvou? O que é que me safou? Eu enviei o que já tinha ao Bertrand, para a editora de não-ficção da Bertrand, e a editora identificou-se profundamente com aquilo. Eu lembro-me dela ter dito, a Bárbara Soares, ter dito que há um capítulo do livro que é sobre 2 senhoras de Porto Santo que se tornam empregadas, que chamava-se criadas de servir, quando eram muito pequeninas. Uma tinha 9 anos e outra tinha 11. Uma é enviada para o centro da vila, de Porto Santo, e a outra é enviada para o Funchal, para trabalhar. E as 2 avós da minha editora tinham sido enviadas para a cidade para serem criadas de servir quando eram pequeninas. E ela viu que o livro era um livro sobre o país. Exatamente. É um livro sobre a ilha, mas é um livro sobre o país. E que aquelas histórias são histórias de mulheres que têm alguma ligação à ilha, ou nasceram cá, ou vivem cá, mas podiam estar noutro sítio. Exato, mas Ah, a sociedade portuguesa. Sim, é a sociedade portuguesa, é uma forma de lermos a sociedade portuguesa. Há bocado estavam a falar da interseccionalidade. Toda a interseccionalidade é situada e acho que o livro dá isso. Claro que se eu estiver a falar, por exemplo, da industrialização, eu aqui falo da indústria do bordado, e no Porto falaria da indústria do calçado ou do têxtil, ou na zona da Covilhã, Guarda, falaria da indústria dos linifícios.
há essas especificidades, mas depois os fenómenos são muito semelhantes. Grande parte do trabalho era feito ao domicílio, por mulheres e crianças, poucas mulheres trabalhavam nas fábricas, as que trabalhavam nas fábricas eram muito mal vistas, eram vistas como umas putas, porque não tinham a supervisão familiar. E eu digo muitas vezes esta palavra, mas é porque eu acho que ela tem de ser reivindicada. É, tudo o que é usado para denegrir as mulheres, nós temos de dar a volta a isso. Ou seja, há muitos paralelismos entre o que estava a acontecer aqui e o que estava a acontecer no resto do país. A Maria Lamas, quando faz a viagem, ela diz que às tantas muda o traje, a maneira de vestir, mas que os problemas são os mesmos. E isso mantém-se super atual. Ora, eu não tenho assim grandes questões, tenho um desafio para a nossa plateia, porque eu tenho a certeza, eu sinto, eu gosto muito de ler e sinto que estar ao pé de escritoras e de investigadoras, assim, pessoas reais, é de facto um privilégio, porque eu gosto muito dos livros, gosto muito da leitura, gosto muito da investigação. Então tenho um desafio para o público que é colocar a questão que eu não coloquei a qualquer uma das nossas convidadas. Isto foi uma estreia como moderadora, parece que me saí bem. Parece que coloquei as questões todas. Há uma senhora que quer colocar uma questão. Onde? Onde? Gostaria de fazer, bom dia, gostaria de fazer uma pergunta à nossa jornalista e escritora Ana Cristina Pereira. Beba à vontade. Em relação ao processo de escrita do seu livro Mulheres da Ilha, eu conheço, ainda não li, mas já ouvi falar. O que é que excluiu do livro? Quais foram as histórias que não pôde contemplar, se calhar de uma maneira mais aprofundada, e se houve essa decisão, ou sendo um laboratório, claro que se deparou com histórias, penso eu, não é? Que não puderam ser incluídas, e é muito interessante perceber sempre esse processo de o que é que nós excluímos e porquê, que às vezes não pode ser, não é? Ou não está aprofundado, ou não está dentro da temática, não é? Enfim, mas de certeza é que encontrou ali cruzamentos de histórias ou novas histórias que não podem ser publicadas no livro, mas nesse trabalho, tanto como jornalista, como escritora, como artista, também acontece muito isso. Essa economia, o que é que excluímos, não é? O que é que ocultamos, o que é que mostramos, e isto tem muito a ver, tem a ver com exatamente isto, que é a escrita no feminino também, quando foram ocultadas, excluídas, no processo artístico é livre, não é? E a escrita. Mas era essa a minha pergunta. Obrigada. Eu entrevistei cerca de 100 pessoas para fazer esse livro. Portanto, há muitas pessoas com quem eu falei que não aparecem. Mas também porque para contar uma história nós temos de ouvir várias pessoas. Às vezes ouvimos o marido, sei lá, a história pode ser a da mulher, mas nós ouvimos o marido, os filhos, pessoas que estão à volta, ou pessoas que trabalham naquela área, para entendermos melhor o contexto. Agora, não houve nenhuma mulher sobre a qual eu queria escrever que eu não tenha escrito. Há esse processo de depuração. Por exemplo, eu vou para o Jardim da Serra e falo com 7 bordadeiras. Depois escolho uma, a Margarida, como personagem principal. As outras mulheres estão lá, mas são quase que figurantes, não é? Fazem parte daquele universo onde a Margarida existe. E porquê a Margarida e não as outras? Mulheres que bordam como ela. Porque a Margarida tinha umas mãos
ah, eh, destruídas pelo bordado, os olhos. Era uma mulher que não sabia ler nem escrever, nunca tinha ido à escola, tinha crescido na serra a cuidar do gado, ia bordar à noite, os olhos dela estão muito gastos. E era uma mulher que trazia esse lado do sacrifício, e também do quanto hoje de manhã tivemos aqui um exercício em que dizia-se que com uma agulha se podia alimentar uma família. Isso não é verdade. E muitas mulheres nesta ilha tiveram essa experiência de que isso não é verdade. O bordado é muito, muito, muito mal pago. As mulheres ganham muito mal, e todas elas se queixam disso, que podem estar 2 meses a bordar uma toalha e depois vão ganhar 100 e tal euros e vão ver a toalha ser vendida por 3.000. É evidente que há aqui o material, há outra mão de obra que entra na produção da toalha, não é, a bordadeira não é a única figura, mas na verdade é a pessoa que mais investe, que mais dedica tempo àquela toalha e é a pessoa que menos ganha. Então sempre em cada, portanto, depois de definida uma estrutura, havia sempre algo que queria contar, porque por causa dessas várias camadas, que é as histórias individuais, mas também a história da ilha, do arquipélago, melhor dizendo, e a história das mulheres. Tudo o que era importante, por exemplo, a história da Madeira normalmente é contada por ciclos económicos, então tinha o primeiro ciclo, que é o trigo, e depois temos o açúcar, depois o vinho. O ciclo do trigo, por exemplo, é contado a partir da Dona Joana, que é a mulher mais velha do livro, que ela está a fazer cuscuz. É um resquício dos primeiros povoadores, né? Mas que é uma tradição que foi sendo mantida pelas mulheres até hoje. Naquela zona dos Lameiros de São Vicente ainda é muito forte. E a história da Joana é ao mesmo tempo a história do povoamento, como é que esta família, este arquipélago ao longo de séculos foi ganhando pessoas e perdendo pessoas, foram vindo pessoas de vários sítios e as pessoas da Madeira também foram indo para outros sítios. E isso vê-se na gastronomia, na influência. Portanto, há sempre ali muitas camadas que cada história vai trazendo. Mas não senti que tinha deitado fora alguma história que era importante e que não estava lá. Todas as que eu queria contar. Mais alguma pergunta? Passo aqui a palavra à Ana Tércia. Desculpem, eu não queria fazer uma pergunta, mas não queria deixar só de... Sim, não faz. Obrigada. Obrigada, desculpem. Antes de fechar, há bocadinho, antes de mais, permitam-me agradecer este momento maravilhoso, esta partilha e este espaço para refletirmos sobre esta questão tão importante e tão premente, independentemente do século e do lugar onde nascemos, onde crescemos, onde vivemos. Há bocadinho, a propósito aqui daquilo que partilhava a Marinela, sobre as novas cartas portuguesas, permitam-me só a ousadia de aconselhar um documentário, um filme documental que esteve no Funchal há muito pouco tempo nos screenings. Faz parte. Sim, da Luísa Marinho e da Luísa Cerqueira, que se chama O que Podem as Palavras e que conta a história das novas cartas portuguesas, da história destas 3 mulheres do rock and roll, como elas dizem, de uma maneira extraordinária e, claro, acompanhadas também pela Ana Luísa Amaral, outra mulher extraordinária. Portanto, permitam-me a ousadia de aconselhar quem não viu, aconselho que não percam essa oportunidade. Eu tive a sorte de assistir ao documentário com um grupo de jovens. Foi de uma sessão deliciosa e ele está a circular aí pelo país. Pronto, é só para aproveitar o momento. Obrigada. Muito obrigada a todos. Gostaria de então encerrar este fantástico painel agradecendo mais uma vez a presença de todas as oradoras e da nossa fantástica moderadora.
Portanto, nós regressamos agora às 14h15, como demoramos mais um pouco aqui, 14h15 com o segundo painel. Temos agora o intervalo para o almoço. Muito obrigada.